Gente, o vídeo de hoje já vai começar um pouco diferente. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu tenho certeza que isso aqui está acontecendo exatamente para Deus falar através de mim para alguém, né? Eu não tenho dúvidas disso e eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. O vídeo de hoje, o título dele realmente é O que Deus tem para você exige coragem. Só que isso não começou hoje, isso começou ontem. Eu gravei um vídeo e há uns dias eu vim amadurecendo em cima desse título, que seria Deus, você e o seu medo, né? Gravei esse vídeo ontem, nele realmente eu retratava os reflexos do medo, que ele impede da gente viver, né? O que a Bíblia fala, o que a ciência fala. No vídeo eu trazia essa reflexão robusta. Porém, eu gravei, mas eu não senti no meu coração de editar. Gravei, deixei no celular, falei, depois eu vou mexer, depois eu coloco. Não senti vontade de postar. Quando foi de ontem para hoje, acordei uma vez, duas vezes, três vezes para ir ao banheiro. De repente, eu não consegui mais dormir. Eu não dormi mais, eu senti a ausência completa. Eu perdi completamente o meu sono e eu entendi. Eu falei, tá bom, já sei, é Deus me convocando e eu deitada. Permaneci e falei assim, Senhor, pode ser deitada, né? Eu posso ficar aqui deitadinha conversando contigo, né? Te ouvir, então fala comigo. Fiz uma oração e pedi que Deus colocasse no meu coração o que é que Ele queria falar, né? Tô aqui. E de repente me veio exatamente a frase desse vídeo: o que Deus tem para você exige coragem. E eu abri os meus olhos e falei, eu preciso lembrar disso amanhã. E fiquei com aquilo e me deixei à disposição do que Deus queria me falar. E já vou te falar uma coisa: Deus também fala com a gente através de pensamentos aleatórios, que do nada vem como se fosse uma ideia, como se fosse alguém. E é por isso que eu falo, é alguém que sussurra no seu espírito, porque você não estava pensando naquilo. Aquilo não estava no encadeamento de ideias para ser um reflexo de algo que você já estava pensando, né? E vem coisas aleatórias, são pensamentos que Deus realmente permitem, né? São formas que Deus permite para falar com o nosso espírito. E eu falei, peraí, eu preciso lembrar desse nome amanhã, porque eu acho que eu vou trocar o título do vídeo. E aí eu continuei ali deitada ainda, conversando com Deus, buscando entender, ouvir, né? Então eu fico muito em silêncio, eu busco não pensar em nada. E de repente começaram a vir outras coisas relacionadas. Deus me trouxe à memória coisas que eu passei em Brasília. Deus me trouxe à memória coisas que eu vivenciei anos atrás, de avisos que Ele me dava em relação a pessoas, de avisos que Ele me dava em relação a mim mesma, em relação aos meus irmãos, ao meu esposo. E Deus usa isso também como uma forma de dizer assim, você está vendo que eu falo com você? Você está vendo que eu realmente te direciono? E eu falei, eu preciso levantar. Eu entendi, eu preciso levantar. É sempre assim. E naquele momento eu escrevi, né, ainda no escuro, que eu entendi que Deus queria levar essa mensagem para alguém. E, gente, quando eu falo que Deus, Ele mostra circunstâncias, como é que eu sei que é Deus conduzindo? Porque todo o contexto começa a ficar fora do seu controle, né? Eu costumo acordar 5h15 da manhã, faço café da manhã, Mari vai trabalhar, eu saio com as cachorras, volto, vou, né, segunda, quarta, sexta, dou aula e vou gravar meus vídeos e sigo a minha rotina. Simplesmente eu não consegui seguir nada disso. Agora são exatamente... Não tem o relógio não, gente, aqui no meu braço não, mas quando eu comecei eram 7h15 da manhã a gravar esse vídeo. E vejam os fatos que aconteceram. Eu voltei para minha cama depois desse período que eu escrevi, o que Deus foi me colocando ali em pensamentos. Eu não consegui mais dormir, virei para um lado, virei para o outro, e não consegui mais dormir de jeito nenhum. Levantei novamente 4h04 da manhã, foi quando eu vi, né? Eu vi a hora, porque eu cliquei no meu celular e eu vi a mensagem do meu aluno cancelando a aula de hoje para colocar para amanhã, né? Então, assim, esse vídeo sairia, sei lá, ao final do dia, à tarde, porque eu seguiria a minha rotina. Não bastasse isso, o tempo amanheceu chovendo, não, né, chuvoso, bastante chuvoso, não me permitiu fazer o passeio das 6 com as cachorras. Gente, isso é claro, é uma forma de Deus dizer, ei, não vai ser no seu tempo, não é desse jeito, precisa que seja assim, ó, vai lá e fala, né? E eu quero trazer algumas situações para vocês de quando eu estava em Brasília.
resistindo à vontade de vir para Recife, né? Lembrando que o título do vídeo é O que Deus tem para você exige coragem. É exatamente por isso. Naquele momento foi uma completa ausência de coragem pelo cenário que os meus olhos viam, né? Eu lembro como hoje que quando saiu o resultado do concurso daqui, eu falei assim, gente, tem condição de ir para lá? Não, não tem, porque de acordo com isso aqui, é mais fácil você chamar dali, ali, antes daqui. E aí foi quando um dia eu levei esse questionamento para Deus, mas Senhor, não tem condições. O Senhor me anunciou, ó, vai bem ali, menina. E eu falei assim, não vou não, porque isso aqui, isso aqui. E aí eu penso que Deus falou assim, criatura, mas não vai ser com base nisso aí não, essa prova é a pôde aí, foi só para tu ir para lá, só um pretexto. Todas as coisas há realmente um propósito, né? E foi claramente Deus falando assim, o que você vai ver, criatura, tem nada a ver com essa prova, tem nada a ver, é o que eu tenho para ti, tu vai viver agora o que eu tenho para ti, porque lá atrás eu disse, tudo bem, Senhor, seja feito segundo a tua vontade. O marco de eu viver isso foi um dia em que eu sentei para estudar, e eu vi um vídeo, não me lembro agora qual foi a palavra, e eu perguntei para Deus o seguinte, Senhor, o que o Senhor mais quer de mim? Porque eu já faço isso, e ele me respondeu simplesmente, mergulhe mais em mim. E eu lembro que dali em diante eu mudei toda a minha rotina, eu não acordava para estudar, eu acordava para entrar na presença de Deus desde o início do meu dia, e aquilo era Deus me fortalecendo, me dizendo assim, ei, para tu seguir, tu vai ter que focar só em mim, porque se tu olhar o contexto, o que, né, possíveis pessoas podem falar, tu vai se amedrontar, porque a gente é ser humano, né? Então a gente realmente fica com esse medo. E eu lembro que eu vi 2 vídeos que foi decisivos para eu realmente entender, não, realmente é Deus falando. Um deles foi uma moça que ia casar e a outra precisava abrir uma segunda unidade da loja, né? Tinha esse sonho, no coração dela vinha o tempo todo, abre uma segunda unidade dessa loja. E ela dizia, mas como, onde, né? E aí, de repente, ela se agradou de um determinado local que o bolso dela dizia, ei, teu bolso não dá para abrir lá, né? Mas aí ela chegou pro esposo e o esposo disse assim, não vai dar para abrir lá. Ela, mas alguma coisa tá me dizendo para eu ir lá, né? Para conversar com o dono e vai lá e fala. E é claro, gente, que deu muito certo. Foi a unidade, a segunda unidade, era um sucesso. É em São Paulo, a empresa dela, não me recordo, né? Mas ela não falou também, ela não usou o vídeo para falar da empresa dela. E o outro vídeo era de uma moça que tinha 6 anos com o namorado, né? O noivo, e o sonho dela era casar, mas a conta não fechava, não tinha dinheiro, não tinha um recurso para aquilo. E ela, meu Deus, por que eu tenho esse sonho de casar? Eu queria casar. E aí Deus dizia, né? Ei, bota no papel, vai lá, começa, anda, faça alguma coisa. E aí foi quando ela tirou do papel aquilo e ela começou a fazer, né? Se organizar para aquilo ali. E um dos vídeos que eu mais via também era organize a sua vida, organize a sua casa, você vai sair deste lugar, né? Outro vídeo da Natália, inclusive, falava assim, Deus vai fazer a sua mudança. Então, gente, Deus fala com a gente e Ele ainda confirma. Porém, se a gente estiver desatento, isso vai passar despercebido, vão ser meras coincidências ou talvez você não veja nem como coincidência, né? E é muito interessante porque isso é ir além do seu medo. É ultrapassar a barreira do medo, é ultrapassar o que separa você do seu normal, convencional, o raso, o que você busca, o que você quer, as suas realizações, para o que Deus tem, que é muito maior, sabe? E esse maior não é necessariamente financeiro, muita gente associa isso, né? Mas até bem, eu acredito muito que Deus tenha essa prosperidade financeira, mas é muito interessante quando a gente vive essa prosperidade em outras áreas da nossa vida e que você se vê cheio de uma graça em todas as áreas, né? Então, no seu casamento, nos seus familiares, e isso dinheiro não faz, né? Permite essa transformação, é somente Deus. Isso é o extraordinário, né? E você vai vivendo dia após dia fora realmente do seu controle. Eu lembro que eu questionava muito porque eu pensava assim, meu Deus, mas com esse cenário aqui nesse concurso, isso aqui é extremamente desfavorável, catarse, tchau Brasília, mas era Deus dizendo assim, querida, tu não vai precisar disso aí não, minha filha, tem nada a ver uma coisa com a outra, o que tu vai viver tem nada a ver com isso aqui não, ó, tu não vai precisar disso.
pois tá, então eu lá vou, cá estou, né? Então, assim, depois que eu entendi, foi que eu falei assim, ah, pois tá, então tá bom, né? Então eu vou, né? Então, assim, realmente é interessante, porque, assim, foi muito claro que eu precisava trazer essa reflexão, porque há dias eu vinha maturando aí esse vídeo falando sobre o medo. Deus me dá essa oportunidade de ouvir histórias de pessoas que vivem com medo. Eu tenho várias, gente, chega muita história para mim e eu sempre vejo que é Deus me dando oportunidade de ouvir cada história e entender o que eu tenho para aprender com isso, o que eu faria, o que essa pessoa precisa ouvir para ultrapassar a barreira desse medo e ver o extraordinário, viver o sobrenatural, viver realizações que ela não vive porque ela mesma colocou limitações inexistentes. É viver o si, é viver cenários assim que nem vão acontecer. Inclusive, isso é o contrário de ter fé, porque a fé é crer naquilo que não se vê, não se ouve, mas que se espera que aconteça. E Deus nos pede isso, que a gente creia nele. É incoerente, então não tem como eu dizer que eu tenho fé, não, mas tudo tem que estar muito previsível. Eu só saio daqui se for isso, se for isso, então tudo tem que estar muito favorável. Isso é lógica humana, né? Então, quando a gente escolhe realmente viver o que Deus tem ali, o que Deus está direcionando, seja guiado, né? Eu não digo que você saia aí à torta e direito tomando decisões e Deus que abençoe. Não é isso. É entender que se Deus já te deu um sinal, sonda seu coração, pesquisa em você mesmo, fala assim, o que Deus já me anunciou em algum momento e que agora está fazendo mais sentido isso, né? E seja guiado, seja guiada para que você viva o extraordinário e que você ultrapasse a barreira do medo, né? Porque quando eu decidi, que eu falei assim, não, pois tá, beleza, vou armar as minhas malas, e que eu comecei a organizar a casa, aconteceu uma situação anterior a isso, que foi um dia, eu estava muito abatida, muito entristecida, e não só isso, eu sentia uma falta de energia muito grande, profunda, a ponto de querer só deitar. Então eu passei um dia, 2 dias, eu só queria dormir, a ponto do meu esposo ligar nos meus irmãos e dizer, olha, não tá bem não, preciso da ajuda de vocês, porque, e aí meu irmão me procurou, minha irmã me procurou, e eu falei, não é isso. Eu falei, não é isso ainda, não é porque eu preciso sair, não é porque eu preciso socializar, eu não precisava daquilo, só que eu também não sabia o que era. Até que um dia eu resolvi fazer uma oração na minha casa de repreender o meu próprio medo. E eu falei, eu não aceito, Senhor, o medo, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de coragem, ousadia, amor, moderação. E nada do que eu estava me permitindo viver era coerente com o que Deus anuncia, né? Então, sabendo que Deus não te dá esse espírito de temor, você começa a peraí, então não estou sendo guiada pelo Espírito, não estou sendo guiada por Deus, eu estou sendo guiada pelos meus próprios sentimentos, né? E isso abre brecha para que a gente se perca. A gente se perde, né? E a gente perde o extraordinário Deus que tá aí, ó, a um muro de medo à sua frente, né? E nos fala por flashes de pensamento, né? Como eu falei aqui pra você, vem assim um pensamento e de repente vem outro e parece um sopro e você vai se sentindo conduzido, porque eu precisava quebrar aquilo que estava me impedindo de estar aqui hoje vivendo o que eu estou vivendo hoje, o que eu achava que eu só ia viver depois que eu conquistasse isso, conquistasse aquilo, porque a gente coloca limitações, né? Hoje, tanto é que eu falo assim, não coloco limitação nenhuma. Se eu quiser fazer tal coisa e for da vontade de Deus, Deus vai prover. E Ele vai direcionar, Ele vai me conectar com as pessoas certas, Ele vai trazer as pessoas certas no meu caminho, Ele vai, se eu tiver que esperar, Ele vai me ensinar a esperar. Se eu tiver que aprender algo para chegar lá, Ele vai me dar oportunidade. Se Jesus, eu ouvi do pastor Vinícius Iracete, amo a página dele, aprendo muito. Ele falou assim, dificuldades são oportunidades que Deus nos dá para alcançar determinados objetivos. E é isso. Você não está enxergando que aquilo é uma escola, é um reforço. Vai estudar, vai aprender o que você tem que aprender diante daquela situação. Então, quando eu ouço alguém que vem me trazer uma demanda, que vem desabafar, vem me trazer, ou às vezes até uma conversa simples e que eu vejo que tem algo
muito forte ali naquela mensagem para mim, eu me ponho a refletir o que eu tenho aqui para refletir. Então, reflita você sobre a sua vida, o que te limita, o que Deus já sussurrou alguma vez para você no seu passado, que agora esteja voltando com força sobre você, né? Porque Deus sempre anuncia, Deus sempre fala em algum momento alguma coisa pra gente, inclusive. Hoje, muita coisa do que eu vivo tem a ver com o que ele me anunciou lá atrás, na adolescência, em um outro momento ainda, antes de eu começar a estudar para concurso, né? Então, e formam o quebra-cabeça da nossa vida. Só que se você viver desatento, você não vai compreender como um quebra-cabeça, como tudo fazendo sentido, tudo interligado ali, entende? E aí você vai seguindo a sua vida, vai passando as coisas despercebido, vive sem propósito, vive simplesmente no automático, porque você tá vivo, respirando, e aí vai trabalho, vai casa, né? Você não consegue compreender o que realmente tem ali por trás de cada situação que Deus te oportuniza para você viver, né? Então, eu falei outra coisa. Recentemente, eu tive outra confirmação que eu também pedi para Deus. Eu fiz alguns materiais no ano passado e eu vi que ajudou muita gente. E meu irmão me falou assim: tu precisa gravar vídeo sobre isso. E eu pensei, meu Deus do céu, mas eu já faço tanta coisa, eu não vou dar conta de gravar vídeo disso, não. O que é que Deus fez? Tirou esse tanta coisa, minha gente. Reduziu minhas coisas, falou assim: minha senhora, então eu vou reduzir sua demanda para você conseguir se ocupar com essa demanda aqui agora. Deus deu oportunidade desse canal. Aí eu falei assim, não, mas eu vou esperar mais uma confirmação, né? Vai que ainda não é o momento, vou esperar uma confirmação. E aí eu ouvi de uma pessoa assim, seus áudios não ajudam, seus áudios salvam. E mais uma vez veio a ideia do canal de ajudar milhares de pessoas. Quantas pessoas Deus quiser, que seja uma, que seja você, mas é suficiente, né? É um que vale por 99, né? E aí, eu ainda esperei outra confirmação. Falei, não, só mais uma confirmação. Vim lavar uma louça, um dia liguei a televisão e aí liguei para ver enquanto eu tava lavando louça para ouvir. De repente, gente, estava passando o filme 90 Minutos no Paraíso e a parte que estava passando, que era do final, era o cara contando pro padre que ele que quando ele morreu, ele encontrou Jesus e ele encontrou inclusive um amigo da época da escola e tal, e Jesus falou, agora volte. E ele ficou muito chateado porque ele falou assim, como que eu vou voltar e contar que eu vim aqui, que eu vivi isso, as pessoas vão achar que eu sou louco. E ele virou para o padre e falou, padre, o pastor, não, eu não sei porque eu só peguei essa parte, né? E aí o padre falou assim, vamos fazer uma coisa, se você escolher uma única pessoa para contar a sua história e você não conseguir causar impacto, você não emocionar, eu desisto. Não conte pra ninguém. E aí ele resolveu contar pra esposa, porque ele nunca contava nada pra ela, e foi pra ela que ele resolveu contar. E hoje, essa história é baseada em fatos reais, ele conta a história dele para o mundo todo, entende? Então, aí eu pensei, tá, beleza. Eu ultrapassei outra barreira, de novo, do medo, né? Porque a gente fica ali, aí fica com medo, mas isso, e se eu não der conta? Mas se eu não quiser gravar vídeo todo dia? Mas se isso... Né? O ICIS, gente, é o ICIS mesmo. Só que quando você tem esse autocontrole de você, opa, eu não vou me sabotar, né? É com qualquer coisa na vida. Então, eu entendi que Deus tinha algo para vocês hoje e eu corri. Não sei que horas eu vou conseguir botar esse vídeo aí, mas eu tô antes de 2 horas acordada, antes de 2h53, porque eu acordei às 2h53. Então, eu espero muito, muito, muito que esse vídeo tenha falado com você. Coragem, tenha coragem para fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. Seja lá o que for que Ele colocou, porque é o que Ele colocou, né? É o sonho que não morre, que você tenta fugir e que você busca outras rotas, mas continua ali, aquela pontinha. Lembrem, eu não sei se eu já falei as 3 frases aí, se eu não falei... Outra coisa que eu escrevi após levantar às 2h53 foi uma porção dobrada. Você não precisa correr atrás de recursos, porque os recursos é que vão correr atrás de você. E o que eu vou fazer é surpreendentemente. Gente, essas 3 frases falaram assim, elas gritaram no meu juízo.
após o título desse vídeo, né? Então, eu escrevi e eu amo escrever realmente, e é incrível que Deus também fala isso. Ele fala, escreve a visão e torna legível para quem passar poder ver. Então, que ainda que você esteja passando correndo nesse vídeo, que você veja, tá? E que Deus fale com você. E Deus não guia pés parados, esperando aquilo para agir. Deus conduz pés que andam, tá bom? Então corre, vai andar.